Capítulo 12. A primeira batalha de Pedro. A 10 quilômetros de distância da feiticeira, os castores e as 3 crianças caminhavam no que lhes parecia o melhor dos sonhos. Havia muito que tinham abandonado os casacos. Tinham deixado até de dizer uns aos outros: um pica-pau, que lindas campânulas, que perfume maravilhoso! Como canta bem aquele passarinho! Caminhavam em silêncio, passando de clareiras inundadas de sol para bosques frescos e verdejantes, voltando para plânuras cheias de musgos e olmos gigantescos. A surpresa tinha sido tão grande para eles como para Edmundo, ao verem o inverno sumir e o bosque mudar, como se o tempo tivesse dado um grande salto. Nem mesmo sabiam ao certo, ao contrário da feiticeira, que era isso mesmo que devia acontecer quando Aslan chegasse a Nárnia. Mas sabiam todos que, por encantamento dela, surgira o inverno sem fim. Quando a primavera mágica começou, todos concluíram que alguma coisa estava falhando, desastrosamente falhando, nos planos da feiticeira. Chegaram a compreender com alegria que a feiticeira já não poderia usar o trenó. Deixaram de andar tão depressa e se deram ao luxo de descansos mais frequentes e demorados. Também já estavam cansados, exaustos não, mas cansados, meio molengas e distraídos, mas muito calmos por dentro, como acontece quando se chega ao fim de um longo dia ao ar livre. Susana tinha uma pequena bolha no pé. Tinham deixado de seguir o rio e viraram um pouco para o sul, onde ficava a mesa de pedra. Mesmo que não fosse o caminho certo, teria sido impossível continuar pelo vale durante o degelo, porque com toda a neve que derretia não demorou para que o rio transbordasse e a corrente caudalosa inundasse a vereda por onde seguiam. O sol declinava, a luz ficava mais vermelha. As sombras alongavam-se e as flores já começavam a pensar em dormir. Falta pouco, disse o senhor Castor, guiando-os encosta acima sobre o musgo macio da primavera, tão fofinho sob os pés cansados, para um lugar onde só existiam árvores muito altas e espaçadas. Estavam ofegantes quando chegaram ao topo. Eis o que viram. Encontravam-se numa grande clareira verde, abraçada por uma floresta que se estendia a perder de vista em todas as direções, menos em frente, porque aí, longe, no oriente, alguma coisa cintilava e fazia ondas. O mar, puxa! Murmurou Pedro para Susana. No centro da clareira estava a mesa de pedra. Era uma grande pedra cinzenta, bem tosca, sustentada por outras 4. Parecia muito antiga e estava toda gravada com linhas e figuras esquisitas, caracteres talvez de uma língua desconhecida. Dava uma sensação estranha olhar para ela. Em seguida viram, a um canto, uma barraca armada, um pavilhão magnífico, sobretudo quando os raios de sol incidiam sobre ele. Estava revestido de alguma coisa que parecia seda amarela, cordões vermelhos e cavilhas de marfim. Flutuando no alto de uma haste, uma flâmula com um leão rubro, agitada pela brisa do mar. Ouviram música que vinha da direita. Voltaram-se e viram, enfim, o que desejavam ver. Aslan estava em pé, cercado por uma multidão de seres que o rodeavam em semicírculos. Havia espíritos que moram nas árvores e espíritos dos bosques e fontes, dríades e náiades, como são chamados em nosso mundo. Levavam nas mãos instrumentos de corda. Eram eles que tocavam. Viam-se também 4 grandes centauros. Uma das metades lembrava um cavalo grande, enquanto a metade humana parecia um gigante de expressão séria, mas bonita. Havia ainda um unicórnio e um touro com cabeça de homem, um pelicano, uma águia e um cachorro enorme.
e, ladeando Aslan, 2 leopardos seguravam, um a coroa e outro a insígnia. Quanto ao próprio Aslan, nem as crianças, nem os castores souberam o que fazer ou dizer ao vê-lo. Quem nunca esteve em Nárnia há de achar que uma coisa não pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam logo, pois, quando tentaram olhar para Aslan de frente, só conseguiram ver de relance a juba de ouro e uns grandes olhos, régios, sonelíssimos, esmagadores. Depois, já não tiveram forças para olhar e começaram a tremer como varas verdes. Avante! Disse bem baixinho o senhor Castor. Não! Murmurou Pedro. Vá primeiro. Não! Os filhos de Adão devem ir antes dos bichos, disse o Castor, sempre baixinho. Susana, sussurrou Pedro, que tal você? As damas primeiro. Não, você é o mais velho. Quanto mais demoravam, mais perturbados se sentiam. Pedro acabou compreendendo que lhe cabia ser o primeiro. Levantou a espada em saudação, dizendo apressadamente aos outros: Venham, não tenham medo. Avançou para o leão e disse: Estamos aqui, Aslan. Seja bem-vindo, Pedro, filho de Adão, respondeu Aslan. Bem-vindas, Susana e Lúcia, filhas de Eva. Bem-vindos, senhor e senhora Castor. A voz profunda e generosa teve o efeito de um calmante. Ficaram alegres e animados, não mais perturbados por estarem ali sem dizer uma palavra. Mas por onde anda o quarto humano? Perguntou Aslan. Quis traí-los e aderiu à feiticeira branca, Aslan, respondeu o senhor Castor. Num impulso, Pedro disse. Em parte, foi culpa minha, Aslan. Fiquei zangado com ele. Aslan nada disse. Ficou simplesmente olhando para Pedro com os olhos enormes. Por favor, Aslan, disse Lúcia. Não podemos fazer algo para salvar Edmundo? Faremos o que for preciso, mas pode ser mais difícil do que você pensa. O leão guardou silêncio por certo tempo. Lúcia, então, reparou que sua expressão, apesar de imponente, régia e calma, também era triste. Mas a tristeza não demorou muito. Ele sacudiu a juba, bateu as patas. Que terríveis patas seriam, pensou Lúcia, se ele não soubesse como torná-las macias, e disse: Enquanto isso, preparem o festim. Senhoras, levem para a barraca real estas filhas de Eva e tomem conta delas. Afastadas as meninas, Aslan pousou a pata, apesar de aveludada muito pesada, em cima do ombro de Pedro. Venha, filho de Adão, vou mostrar-lhe o palácio onde um dia será rei. Ainda empunhando a espada desembainhada, Pedro acompanhou o leão ao extremo leste do topo da colina. O sol se punha por detrás deles. Embaixo estendiam-se a floresta, montanhas, vales e o rio, a colear como uma serpente de prata. Além, muito além, ficava o mar. Além do mar, o céu, coberto de nuvens avermelhadas pelo pôr do sol. Onde o país de Nárnia se encontra com o mar, na foz do grande rio, brilhava alguma coisa no alto de uma colina. Era um castelo com todas as janelas voltadas para Pedro e para o poente, refletindo a luz do sol. Parecia uma estrela imensa a descansar na praia. Aquilo, ó humano, é cair para véu dos 4 tronos, num dos quais você há de sentar-se como rei. É o primeiro a vê-lo por ser o primogênito, e será o grande rei, acima de todos os outros. Pedro não chegou a falar. Um ruído estranho feriu o silêncio. Era como um som de clarim, só que mais impressionante. É sua irmã que faz soar a trompa, disse Aslan a Pedro, falando baixinho, tão baixo que parecia um rosnado. Se não é falta de respeito falar assim.
Por um momento, Pedro não entendeu o que se passava. Aslan, no entanto, disse, acenando com a pata para as criaturas que avançavam. Para trás. Deixem que o príncipe conquiste o seu reino. Aí compreendeu tudo e partiu correndo para o pavilhão, onde assistiu a um horroroso espetáculo. As náiades e as dríades fugiam em todas as direções. Pálida como a neve, Lúcia corria para ele com suas perninhas curtas. Susana também corria e tentava subir a uma árvore, perseguida por um monstruoso bicho pardo. A princípio, Pedro julgou que fosse um urso. Achou depois que era um pastor alemão, se bem que fosse grande demais para ser um cachorro. Só então viu que era um lobo, que empinava, rosnava, golpeava com as patas no tronco da árvore, o pelo todo eriçado. Susana não conseguia passar do segundo galho, com uma perna suspensa, o pé a uns 10 centímetros dos dentes ferozes do polícia secreta da feiticeira branca. Por que ela não sobe mais? Pensava Pedro. Pelo menos, por que não se segura com mais firmeza? Só então reparou que a pobre garota estava quase desmaiando. Se desmaiasse, Pedro não estava sentindo uma coragem extraordinária. Verdade seja dita, estava até começando a sentir-se mal. Mas isso não o impediu de fazer o que tinha de ser feito. Correu direto ao monstro e fez menção de vibrar-lhe um golpe com a espada. O golpe não chegou ao alvo. Como um relâmpago, a fera voltou-se, os olhos em fogo, boca escancarada, uivando de raiva. Teria despedaçado o menino se não estivesse tão raivoso, mas foi assim. Com toda a força, Pedro enterrou a espada entre as patas do lobo, bem no coração. Seguiu-se um momento pavoroso, de tremenda confusão, como num pesadelo. Pedro lutava desesperadamente. O lobo não parecia nem vivo nem morto. Os dentes do animal bateram em sua testa. Era tudo sangue, calor, pelos e cabelos. Um momento depois, percebeu que o monstro estava morto. Desenterrou a espada, endireitou-se, limpou o suor que lhe cobria o rosto e os olhos. Estava exausto o herói. Susana, daí a pouco, desceu da árvore. Ficaram ela e Pedro muito comovidos quando se encontraram. Não posso negar que houve beijos e choradeira, de parte a parte, mas em Nárnia isso não causa má impressão em ninguém. Depressa! Gritou Aslan. Centauros, águias, há um outro lobo no bosque, ali, bem atrás de vocês. Vão atrás dele. Deve estar à procura da dona. E a oportunidade de descobrir a feiticeira e de salvar o quarto filho de Adão. Num instante, com um bater de cascos e um tatalar de asas, um grupo de velozes criaturas desapareceu nas trevas. Pedro, ainda respirando mal, viu que estava junto de Aslan. Esqueceu de limpar a espada, disse o leão. Verdade, Pedro corou ao ver a lâmina brilhante, manchada de sangue e de pelos do polícia secreta. Esfregou a espada na relva, enxugando-a depois no casaco. Dê-me a espada. Ajoelhe-se, filho de Adão, disse Aslan. Tocou-o com a lâmina da espada e disse, levante-se, rei Pedro, e aconteça o que acontecer, nunca se esqueça de limpar a espada.